de GLP. A direção do shopping, agora há pouco, foi intimada a fazer uma sucção de ar embaixo do piso. Boris Casoy. Obrigado, Antônio Carlos. É preciso buscar os responsáveis. Não é possível que o dinheiro e a ganância continuem derrotando a cidadania e a justiça. Precisamos reaprender a estimar a vida humana e o respeito à cidadania. Isso só começa a se concretizar mesmo quando os assassinos irresponsáveis estiverem atrás das grades. Mais uma pessoa morreu por causa do desabamento no Osasco Plaza Shopping. O repórter César Galvão tem mais informações de hoje sobre o acidente. O número oficial de mortos agora é de 38. Hoje de madrugada morreu Maria José Cândida, a Cavalcante, de 35 anos. Ela foi internada no Hospital das Damas com fraturas, mas teve problemas pulmonares e acabou morrendo. Os operários e os bombeiros trabalharam durante 57 horas removendo e vasculhando os escombros desta área que foi atingida pela explosão. O trabalho ficou lento hoje à tarde e a operação agora há pouco foi suspensa. Mais de 80% do entulho foi retirado e os bombeiros não tiveram nenhuma surpresa. O último corpo só foi encontrado na noite de terça-feira. As buscas só continuavam porque havia informação que 2 garotas estavam desaparecidas. Uma delas, Elisângela Santos Cabral, foi encontrada hoje na UTI do Hospital São Paulo em estado grave. O trabalho deve ser retomado amanhã, mas os bombeiros já avisaram que está praticamente descartada a possibilidade de serem encontrados corpos debaixo da laje, que ainda precisa ser removida. Nos hospitais, cerca de 70 pessoas continuam internadas. 17 continuam em estado grave. César Galvão para o São Paulo em Manchete. Já são 38 os mortos na explosão do shopping center de Osasco, na Grande São Paulo. E o bebê Bruno, retirado dos escombros por um bombeiro, voltou para o hospital. Neste dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, foi feriado em Osasco. Lojas fechadas, ruas vazias. Uma calma fora do normal num dia sempre muito comemorado na cidade. Com a catedral lotada, a missa foi dedicada aos mortos. Nem o tradicional bolo de Santo Antônio animou os fiéis. Silêncio profundo, você vê aí a cidade como é que tá. Feriado para quase todos, menos para essa turma que trabalha sem parar. O cansaço toma conta de todos no terceiro dia. 250 caminhões já saíram daqui carregados de entulho. E como mostramos no dia da tragédia, este foi o local mais atingido pela explosão. Os 90 veículos que ficaram no estacionamento foram liberados. Uma professora retirou o carro e deixou o local emocionada. De manhã, mais uma vítima fatal. Maria José Cavalcante, de 35 anos, havia sido internada com fraturas na perna, mas de madrugada entrou em coma e morreu. Outra vítima da tragédia que voltou a chamar a atenção hoje foi o garotinho Bruno, salvo por um bombeiro e que hoje está completando 1 mês e 22 dias de vida. Ele teve que ser internado de novo porque passou mal durante a noite. Horas depois de ter tido alta, Bruno foi internado com traumatismo craniano. Ele teve 2 convulsões, mas respira sem aparelhos e continua na UTI em observação. A médica explica que é possível uma reviravolta como essa. Um traumatismo pode trazer consequências imediatas, normalmente é quando é mais grave, né? As lesões são mais graves, como pode trazer consequências realmente, como provavelmente foi o caso dele, 24 horas depois, 48 horas depois, a pessoa passa a ter sintomas. Isso pode acontecer tanto com adulto como com criança. Segundo os médicos, o estado do bebê é delicado. Pelo menos 40 pessoas ainda estão internadas em 7 hospitais, 15 delas em estado grave. Daqui a pouco você vai saber como estão as investigações sobre a explosão no shopping. Comerciantes denunciaram vazamento de gás 1 mês antes do acidente e uma denúncia de ligação clandestina de gás no shopping center. Peritos que investigam as causas da explosão no shopping de Osasco dizem que havia ligações irregulares de gás na praça de alimentação. Vazamentos nestas ligações podem ter provocado a explosão que matou 38 pessoas. Os funcionários do shopping reclamavam do cheiro do gás há 1 mês.
Este cabeleireiro de 25 anos acredita que nasceu de novo. Terça-feira, Auro Rodrigues se atrasou pela primeira vez em 8 meses de emprego e chegou ao shopping 15 minutos depois da explosão. O salão funcionava exatamente atrás da parede que virou um grande buraco. Auro conta que sentia cheiro de gás há mais de um mês. O meu proprietário, o dono do salão, chegou a ir até a direção do shopping, fazer reclamações. Eles vieram, mandaram pessoas ver, né, segurança. Deram resposta? Deram resposta, eles vieram ver, mas foi só aquela coisa, foram lá em cima no salão, olharam a máquina de ar-condicionado para ver se estava tudo bem. Que havia um grande acúmulo de gás embaixo do piso do shopping, isso já é certo, segundo os peritos do Corpo de Bombeiros. O que eles ainda querem saber é de onde veio todo esse gás e por que, diante das reclamações, ninguém tomou providência, deixando-se formar uma bomba embaixo dos pés de quem frequentava esse lugar e de quem trabalhava aqui. Todo o piso do shopping foi construído distante do solo e os bombeiros constataram que nesse vão deveria haver entradas e saídas de ar para evitar acúmulo de gases, por exemplo. Só a perícia vai dizer se esses respiros foram tapados ou nem sequer construídos. Aí transforma numa bomba. Aí transforma como se fosse todo esse subsolo, esse pequeno porão, numa bomba, porque uma ignição, uma fonte de ignição, a faísca, que vai ser gerada nesse ambiente, ele vai ter que sair a pressão de gases. Aí vai levantar todo o piso, que foi o que aconteceu, né? Para os peritos da Polícia Técnica, a hipótese mais provável é que escapou gás da tubulação, que servia os restaurantes da praça de alimentação do shopping. Por baixo do piso, os tubos poderiam estar com vazamento nas emendas. Uma liberação de gás lenta e constante até atingir uma quantidade explosiva. Cada consumidor puxou a sua ligação também subterrânea. Uma obra à parte, então. Exatamente, parece que foram 2 ou 3 outros contratos que nós não sabemos de que forma isso foi efetuado. A investigação sobre as causas da explosão no shopping de Osasco provoca uma briga entre a administração do shopping e a construtora responsável pela obra. Nenhuma delas assume a culpa pela explosão. A construtora Wesley Gomes, responsável pela construção do shopping, exibe documentos para provar que a obra estava dentro da lei. O laudo do Corpo de Bombeiros e o habite da Prefeitura. Está comprovado que o vão entre o solo e o primeiro piso do prédio não tinha nenhuma ventilação. Mas o advogado da construtora não vê nisso nenhuma irregularidade. Para ele, a grande questão é saber como o gás foi parar lá dentro. Por onde este gás poderia ter penetrado dentro dessa caixa? A resposta está nestas ligações clandestinas que foram feitas dentro do shopping. Quem deveria ter o dever e a obrigação de intervir neste caso de forma imediata? Quem que o senhor acha que deveria? Eu acho que a administração do shopping. Manter os botijões fora do prédio foi uma medida de segurança adotada pelo shopping. O problema está no encanamento, que levava o gás até as lanchonetes. O advogado do shopping rebate a denúncia que as ligações eram clandestinas. Dentro do shopping não existe nenhuma obra clandestina e não existe nenhuma obra que não tenha sido feita por alguma empresa de grande conceito e reputação dentro da sua especialidade. Hoje, um técnico da Copagás, empresa distribuidora de gás de cozinha, revelou que fez na semana passada uma inspeção na tubulação externa do prédio a pedido da administração do shopping. Vicente Longatti disse que não percebeu nenhum vazamento de GLP, mas sentiu um cheiro estranho de gás e recomendou uma outra vistoria com um técnico especializado em gás metano. Segundo Longatti, esta vistoria estava agendada para o próximo dia 18, exatamente uma semana depois da explosão que matou 38 pessoas. Hoje é dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, na Grande São Paulo. A cidade que todo ano faz festa para homenagear o santo, parou a fim de rezar pelos mortos. Florestan, como estão os trabalhos de resgate no shopping center que desabou? Márcia, as equipes de resgate já trabalham duro há mais de 60 horas. A retirada dos escombros parou agora há pouco, mas continua amanhã. Do Osasco Plaza Shopping, o repórter César Galvão. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP divulgou agora à noite um laudo preliminar da área atingida pela explosão.
Os técnicos concluíram que debaixo dos escombros ainda existe a concentração de gás e, por isso, sugeriram um trabalho de exaustão. Os bombeiros e os operários trabalharam mais de 60 horas vasculhando e removendo os escombros da área que foi atingida. O trabalho ficou um pouco mais lento à tarde e à noite a operação foi suspensa. Mais de 80% do entulho já foi retirado e os bombeiros não tiveram nenhuma surpresa. O último corpo encontrado foi na noite de terça-feira. As buscas só devem ser retomadas amanhã. As buscas eram mantidas porque havia informação que 2 garotas estavam desaparecidas. Uma delas, Elisângela Santos Cabral, apareceu no UTI do Hospital São Paulo na manhã de hoje. O trabalho vai ser retomado, mas os bombeiros praticamente descartam a possibilidade de um outro corpo ser encontrado. Eles só acreditam na possibilidade de haver um corpo